Olá amigos, aqui Diário do Atirador com mais um vídeo aí pra vocês. Meu nome é Thiago Almeida, eu sou atleta e instrutor de tiro e neste vídeo nós vamos especular 3 cenários possíveis para o futuro da legislação de produtos controlados aqui no Brasil, beleza? Então assiste esse vídeo até o final e roda a vinheta aí. Nesse vídeo eu pretendo acabar de vez com a dúvida das pessoas quanto ao que esperar. Tá? Eu passei bastante tempo formulando essas 3 hipóteses, com base no que eu conheço da legislação de armas do passado, com base no que eu conheço sobre táticas desse tipo de regime se instaurando no Brasil. Então, a minha hipótese aqui é que logo em janeiro, nas primeiras semanas do governo, este governo vai levantar a saia e a gente vai ver o que tem embaixo. Tá? Para quem entende o mínimo possível, para quem valoriza a importância da pauta de armas em um país livre, a gente vai ter a resposta agora, o que esperar desse governo, não só para os próximos 4 anos, para talvez daqui às próximas décadas, beleza? Então vamos lá, cenário número 1. O primeiro cenário é a estratégia de cozinhar o sapo em banho-maria, ou seja, o sapo vai cozinhando gradualmente, você vai aumentando a temperatura gradualmente e quando o sapo vê já não tem mais jeito, ele já está cozido. Tá? Essa é a primeira estratégia que a gente pode esperar para esse governo. E essa estratégia no campo dos produtos controlados vai se resumir a voltar a parte da legislação para o que era antes. Então esperem mudança com nível, esperem o retorno de alguns calibres de permitido para restrito, mas não todos. Esperem uma burocratização enorme na aquisição de munição, na aquisição de equipamentos. Esperem todo tipo de folclore surgindo. Basicamente um retorno ao cenário do que era antes, com a única mudança no quesito de energia em joules na boca do cano. Tá? Então nem ficaria os 340 que era antes e nem os 1.600 atualmente. Eu chuto que ficaria alguma coisa na faixa de 800, isso permitiria talvez o 9 e o 40 continuarem a ser permitidos, especialmente nas plataformas de armas curtas. E nesse cenário, os CACs estariam em um ambiente um pouco mais controlado, sem um grande rebuliço, sem um risco de convulsão social nesse sentido. Tá? As lojas e clubes sofreriam um baque muito grande, mas ainda seria possível manter pelo menos 80% dos empregos nesse setor e dos empreendimentos que surgiram nos últimos 4 anos aí nesse setor. Cenário número 2 é a estratégia do revanchismo. Então, os CACs, lojas e clubes pagariam caro por terem apoiado Bolsonaro durante essa campanha. Então haveria uma estratégia de perseguição focada na iniciativa privada, então no fechamento de clubes, lojas, acabando com a maior parte das receitas desses clubes, e aí você pode praticamente suspender grande parte das atividades, burocratização com munição e fornecimento de munição dentro do clube. Basicamente a gente veria a falência de muitos empreendimentos nesse setor, as indústrias que abriram, ficaria um ambiente inviabilizado para os negócios, mas no campo privado a gente não teria nenhum tipo de ameaça de confisco. O que aconteceria é que as armas semiautomáticas de calibre restrito joga todo mundo para coleção, não vai mais poder usar, caça-guia, proíbe compra de munição, etc. Os equipamentos em calibre 9mm, 40, que o CAC sempre pôde usar, manteria usando, mas com uma burocratização muito grande na fiscalização dos atletas de fato, das pessoas que de fato estão competindo. Esse é o cenário 2, o cenário do revanchismo, onde a iniciativa privada vai pagar a conta. O cenário número 3 é o cenário mais catastrófico que todo mundo está esperando aí, com possibilidade de confisco, com possibilidade de fechamento autoritário de negócios, clubes, lojas, enfim, todo mundo ficaria numa situação de ilegalidade da noite para o dia e ou estaria cometendo crime, passível de ser ali preso, processado, etc., ter direitos suspensos, se não entregasse os seus equipamentos, se não voluntariamente entregasse os seus equipamentos. E aí é que eu considero um risco social enorme, né? Porque a gente sabe quais são as intenções desse tipo de governo e a gente sabe o que geralmente precede uma política de desarmamento autoritária a esse ponto. Então, o que eu acredito que aconteça é que esses equipamentos eventualmente confiscados, devolvidos, etc., não seriam destruídos, eles encontrariam um jeito de desviar esses equipamentos, os equipamentos destruídos seriam apenas aquelas velharia, tranquilharia, coisa que não tem aplicação, mas os equipamentos modernos, novos, recém-confiscados, em plena condição de uso, teriam uma enorme probabilidade de serem desviados, nesse caso, para armar coletivos, movimentos sociais
que eventualmente vão ser utilizados para a implantação da ditadura. Isso não é uma opinião minha, existe literatura, ampla literatura a respeito disso. Não seria a primeira vez que aconteceu na história da humanidade. Aliás, foram diversas as vezes onde essa mesma história se repetiu: confisco de armas, armamento de milícias e instauração de ditadura, genocídio e perseguição. Então não seria novidade, não é uma ideia minha, tá? É uma coisa que acontece e cabe a todos nós, especialmente as autoridades, se preocupar com esse cenário, fazer oposição a qualquer coisa desse tipo. Tá? A gente sabe que os CACs não são ameaça para ninguém, a gente sabe que os CACs não são força política, não são grupos paramilitares a serviço de ninguém, somos simplesmente atletas, entusiastas, pessoas que gostam de atirar, que gostam de usar o tiro como terapia, como evolução pessoal, como defesa pessoal. Então, vamos ficar de olho no que vai acontecer. Como eu falei no início do vídeo, nessas primeiras semanas de janeiro, esse governo vai levantar a saia e vai mostrar o que tem embaixo. E aí cabe ao resto da população entender exatamente este movimento, traduzir este movimento, para que daqui a gente possa, então, deduzir o que esperar para os próximos 4 anos ou para as próximas 4 décadas. Aqui foi Thiago Almeida e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Valeu!